Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Hoje a gente está tendo o nosso segundo encontro, né? O primeiro foi semana passada e hoje a nossa aula, o assunto dela vai ser sobre as estruturas celulares, né? A aula vai mostrar mais uma vez os laminários para a gente poder fazer as observações, né? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a estrutura celular, que ela é formada pelo agrupamento de diversas moléculas constituídas de como é que eu vou dizer, um número ilimitado de átomos fortemente ligados entre si. E através dessas ligações são chamadas ligações covalentes, né? Essa aula, ela tem o objetivo de trazer para vocês a diferenciação, o conhecimento, né, das diferentes morfologias das células eucariontes, observar aí a organização hierárquica das células eucariontes, trazer também essa diferenciação, essa organização, na verdade, relacionado à formação dos tecidos e órgãos, tá? E também trazer aí a visualização da formação das glândulas endócrinas e exócrinas. Não sei se vocês se lembram, mas semana passada eu falei um pouquinho sobre as células eucariontes, que elas são mais complexas do que as procariontes, porque elas têm aí a membrana nuclear individualizada, né? E vários tipos de organelas. Os sistemas endócrino, sistema endócrino, ele é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do nosso organismo, né, por meio de produção e secreção de hormônios, que são jogados na nossa corrente sanguínea. Já as glândulas exócrinas são órgãos que produzem secreções ou substâncias também, né, que colaboram para um sistema que elaboram, na verdade, para um sistema dos canais excretores, né, que se abrem para de forma para a superfície de forma externa ou interna. As secreções, elas não são despejadas na corrente sanguínea, mas em todos os órgãos, né, do nosso corpo ou para o exterior do corpo, né? Então a gente vai à nossa aula agora. A professora lá de Londrina vai trazer para a gente agora a aula de hoje e eu vou compartilhar a tela com vocês. Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Eu sou a professora Ana Paula e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as estruturas celulares. Então, nós vamos retomar alguns conceitos, né, como nós já estamos fazendo durante as nossas aulas, sobre as estruturas que constituem as células eucariontes. Então, nós vamos falar sobre as organelas e nas nossas propostas de procedimento da aula de hoje, de procedimentos da aula de hoje, nós temos lâminas que vão permitir que nós estruturas celulares. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre especializações de membrana. Então, nós sabemos que a membrana plasmática, ela não tem somente a função de fazer a proteção, né, a delimitação ali do conteúdo celular. Ela também desempenha outras funções através das suas especializações e que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Então, por aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima aula. Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Eu sou a professora Ana Paula e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as estruturas celulares. Então, nós vamos retomar alguns conceitos, né, como nós
já estamos fazendo durante as nossas aulas, sobre as estruturas que constituem as células eucariontes. Então, nós vamos falar sobre as organelas e nas nossas propostas de procedimento da aula de hoje, de procedimentos da aula de hoje, nós temos lâminas que vão permitir que nós consigamos visualizar como são formados os tecidos, como são formadas as diferentes células eucariontes. Então, de forma que permita que você consiga visualizar que esses formatos, com as suas diferentes funções, eles conseguem se organizar dando origem a essas estruturas. Então, nós vamos iniciar conhecendo os nossos objetivos. Então, os nossos objetivos da aula de hoje será conhecer as diferentes morfologias das células eucariontes. Então, nós vamos ver os diferentes formatos dessas células. Então, quando nós falamos de morfologia, nós estamos falando de formatos de células. Vamos ver, observar a organização hierárquica dessas células eucariontes quanto à formação dos tecidos e dos órgãos. Então, nós sabemos que células que possuem mesma morfologia, que possuem mesmo formato e possuem mesmas funções, elas se organizam de forma a dar origem aos tecidos, e esses tecidos eles se organizam dando origem aos diferentes órgãos. E vamos visualizar a formação de glândulas endócrinas e exócrinas. Então, nós vamos ver como essas glândulas elas são formadas e vamos rever quais são, então, as secreções que elas produzem e que são necessárias para o funcionamento das diferentes células dos diferentes organismos. Então, na nossa aula de hoje, nós temos esses 3 objetivos. E, para isso, nós temos a proposta de 3 lâminas. Então, nós vamos utilizar o nosso laminário digital e nós vamos fazer a observação da lâmina de fígado, observando quais são as células que constituem esse órgão, então vendo como esse órgão ele está dividido, como ele está organizado, como são essas células que estão ali presentes. Então, nós temos 2 lâminas de fígado, uma de fígado de porco e uma de fígado de rato. Nós vamos observar as lâminas de estômago e pâncreas. Então, nas lâminas de estômago, na lâmina de estômago, nós vamos ver como essas células estão organizadas, vamos ver as diferentes regiões que estão ali associadas às pregas intestinais, vamos ver quais são as células que produzem os diferentes compostos. Então, nós temos células que produzem secreção ácida, produzem ácido clorídrico para o processo de digestão e é específico de um tipo de célula. Nós vamos ver a produção de uma outra enzima, de uma pré-enzima, por um outro tipo específico de célula que também estão presentes ali no órgão, no estômago, no órgão estomacal. E nós vamos ver também o pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula mista e ele possui 2 porções, uma exócrina e uma endócrina. Então, na porção exócrina, eu tenho a produção de diferentes secreções que vão participar também do processo digestivo. E na porção endócrina, eu tenho a produção de insulina e glucagon, que são, então, responsáveis, também participam do processo de digestão e são responsáveis por manter os níveis de açúcar na corrente sanguínea. Então, nós vamos ver essas 3 lâminas com o intuito de observar as morfologias das células e como os tecidos estão organizados para formar esses órgãos. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre diferenciação celular. Então, nós sabemos que todas as células, elas são formadas a partir de um processo de divisão celular. Então, uma célula ela dá origem às demais células a partir desse processo de divisão, que pode ser a mitose, quando nós falamos de células somáticas, quando nós falamos de células que constituem todos os organismos vivos, as células de forma geral, então células epiteliais, células neuronais, ou elas podem ser através de divisão meiótica, quando nós falamos de células gaméticas. Mas as células gaméticas hoje não serão enfatizadas nessa aula. Nós temos uma aula específica, que é a nossa última aula prática, para falar sobre elas. Então, nós vamos rever esse conceito de divisão celular e vamos ver como elas se diferenciam. Então, as células, de forma geral, elas passam por 2 processos, um processo de divisão e um processo de diferenciação. No processo de diferenciação é onde ocorre a sinalização para essa célula formar os diferentes tipos e desempenhar as diferentes funções dentro dos organismos. Então, nós vamos ver que a partir de uma célula tronco, todas as demais células elas são formadas. Então, acompanhem comigo. Então, nós sabemos que para as células, os organismos serem formados, então nós estamos falando de organismos eucariontes. Então, para esse processo de
diferenciação e divisão celular acontecer, é necessário que uma etapa de fecundação ocorra. E nessa etapa de fecundação, eu tenho a formação, então, do zigoto. Quando nós temos a formação do zigoto, eu tenho ali, então, que inicia-se um processo de divisão celular. Então, esse zigoto, ele inicia umas etapas embrionárias, então, passam por diferentes ciclos de desenvolvimento embrionário, de divisão embrionária, para a formação, então, dos organismos. E dentro dessas etapas, a primeira etapa de divisão que está associada à formação dos organismos é a etapa de mórula. Na mórula, então, inicia esse processo de divisão. O zigoto, ele tem um conjunto cromossômico. Então, nós relembrando, né, para a formação de zigoto, eu preciso que as células sejam fecundadas. Então, eu tenho lá uma célula gamética feminina com uma célula gamética masculina. Cada uma dessas células, elas possuem um conjunto cromossômico. Então, por exemplo, na espécie humana, a célula gamética feminina, o óvulo, tem 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos, e a célula masculina, que é o espermatozoide, ele também carrega 23 cromossomos. Quando acontece a fecundação, então eu tenho um conjunto cromossômico formado, que no caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Então, o zigoto, ele é formado por esses 46 cromossomos e ele entra em processo de divisão celular, iniciando esse processo através da mórula. Então, vamos voltar à nossa tela. Então, nesse processo de divisão, as células começam a se dividir, formar as demais células do organismo, e seguindo essas etapas de desenvolvimento embrionário, eu tenho a etapa de blastocisto, a divisão de blastocistos. Nessa divisão de blastocisto, eu tenho uma massa celular que é formada, uma massa celular interna. E através de experimentações, observou-se que essa massa celular interna, ela se diferencia nas diferentes células do organismo. Então, isso pode acontecer através, esse processo de diferenciação, ele pode acontecer através do processo de células-tronco embrionárias. Então, células-tronco são as células originais aqui, vindas do processo de divisão do zigoto, e elas têm características de serem totipotentes, ou seja, células-tronco embrionárias, elas podem formar qualquer tipo de célula, justamente porque elas são totipotentes. E eu tenho células-tronco que depois elas vão ser utilizadas já na fase de adulto, não mais na fase embrionária, depois da formação do organismo, que são células-tronco mesenquimais e também de medula óssea, quando nós falamos de animais, que elas têm caráter, então, pluri ou multipotentes. Então, elas vão formar algumas células que já são específicas para aqueles tecidos e órgãos onde vão ser substituídos. Mas retomando aqui a célula-tronco embrionária. Então, essa massa celular interna, ela pode, através de estímulos, desenvolver os diferentes tipos celulares. Então, por exemplo, se ela recebe uma sinalização para desenvolver células neuronais, então ela vai formar os neurônios. Então, ela tem essa característica de formar neurônios. Se ela recebe um estímulo para formar células, fibras musculares, então ela vai dar origem a essas células musculares. E se ela recebe um estímulo para formar hemácias, células sanguíneas, ela vai dar origem a essas células. Então, ela vai sofrer um processo de diferenciação. Que tipos de estímulos estão associados a essas células, que elas recebem? Podem ser tanto estímulos, sinalizações genéticas, expressões gênicas. Então, os nossos genes ou os genes dos diferentes organismos, eles conseguem controlar o processo de diferenciação celular, e também estímulos do meio. Então, se ocorre ali algum tipo de mutação, algum tipo de erro, ou recebe uma sinalização, pode ser hormonal, por exemplo, para em determinadas células, essas células, elas começam, então, algumas células-tronco, elas começam a se dividir para formar aquele tipo de tecido específico dessa sinalização. Então, para a formação dos diferentes formatos das nossas células e das células dos diferentes organismos e que desempenham diferentes funções, essas células precisam da diferenciação celular, precisam receber essa sinalização para que formem, então, os diferentes tipos de células. Então, vamos retornar. Então, eu tenho que o processo de diferenciação, ele é
fundamental para o desenvolvimento dos diferentes formatos, visto que nós estamos observando aqui que eles podem formar neurônios, podem formar células musculares, células cardíacas, hemácias, tecido epitelial. Então, cada um recebe um tipo de estímulo, um tipo de sinalização para que sejam, então, diferenciadas nessas células. Retomando, então, essa imagem, nós já conhecemos ela da nossa aula anterior. Então, nós temos aqui uma imagem de células eucariontes. Então, o que define as células eucariontes, além da características de possuírem o núcleo, né, o material genético abrigado aqui por uma carioteca, é possuir, então, diferentes organelas que vão desempenhar as diferentes funções. Então, essas organelas, elas também são formadas através de expressão gênica, elas são formadas através de sinalizações celulares. Não é formado por um processo de diferenciação, mas elas também são formadas por sinalizações de expressão gênica, através de expressão gênica. Então, eu tenho numa célula eucarionte organelas que têm funções específicas. Então, nós já falamos sobre essa estrutura de envoltório nuclear e que esses poros que estão aqui presentes na carioteca é essencial para o processo de síntese proteica, então, para a saída do RNA mensageiro, que vai se encontrar, então, na região nuclear. Então, esse RNA mensageiro é produzido através da transcrição do DNA e ele tem que sair para o citoplasma. Então, ele vai sair justamente por esses poros da carioteca. Então, nós já vimos a função, essa função relacionada ao núcleo, à carioteca. E nós sabemos que nós temos membrana celular, parede celular nas células vegetais, e nós temos as diferentes organelas. E nós vamos compreender quais são as funções dessas organelas e como elas são visualizadas em microscopia eletrônica, uma vez que na microscopia óptica, as organelas, assim como membrana plasmática, elas não são possíveis de serem visualizadas. Então, uma das organelas que está presente nas células eucariontes é o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático, eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático. Eu tenho o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Então, relembrando lá ao início da nossa disciplina, quando nós falamos sobre a origem das células, nós sabemos que as primeiras células, né, a célula ancestral, as células ancestrais, elas tiveram diferentes teorias e uma dessas teorias fala sobre a invaginação da membrana. Então, a partir dessa teoria de invaginação de membrana, também ela pode ser aplicada para a formação das diferentes organelas. Então, os retículos, eles possuem esse sistema de endomembranas. Então, eles são esses sacos achatados que compõem, então, um sistema de membrana. E no caso do retículo rugoso, eu tenho aderido a ele os ribossomos. Então, esses ribossomos, eles são responsáveis por síntese de proteínas. Então, nós sabemos que ele é responsável pela produção das proteínas que nós utilizamos para as diferentes funções do organismo. Eles estão associados a esse retículo, então esse retículo rugoso, ele também está associado a essa função de síntese proteica. Então, ele produz essas proteínas, elas são armazenadas, né, em vesículas. Essas vesículas, elas se desprendem numa estrutura que é chamada de retículo endoplasmático de transição, e essas vesículas, elas são levadas para o complexo de Golgi. Isso acontece tanto nas proteínas quanto na síntese de lipídios. Então, os retículos endoplasmáticos fazem produções de macromoléculas. Rugoso produz proteína e o retículo liso produz síntese de lipídios, produz lipídios. Então, ambas moléculas, elas utilizam essa vesícula de transporte para ser levada até os ribossomos. Então, eu tenho, nessas estruturas de retículo endoplasmático, eu tenho que elas
são formadas a partir do envelope nuclear. Então, se nós observarmos aqui, essa aqui é a carioteca. Eu tenho aqui na carioteca os poros, que nós acabamos de comentar, que são necessários para a passagem do RNA mensageiro. E nessas formações eu tenho a saída, né, a origem, então, desses sistemas de membrana dos retículos endoplasmático liso e do sistema reticular de forma geral. Então, eu tenho que o retículo endoplasmático rugoso associado à carioteca. E depois eu tenho o retículo endoplasmático liso associado ao retículo endoplasmático rugoso. Então, como ela não é possível ser observada em microscopia óptica, nós temos aqui ao lado uma micrografia de microscópio eletrônico. Então, só enfatizando que, assim como os órgãos e os diferentes órgãos que constituem os organismos, nós temos também dentro das organelas uma estrutura que é chamada, uma região que é chamada de lúmen. Então, que é a região mais interna dessas estruturas. Então, muitas das reações ocorrem voltadas ocorrem nessa região. Então, observando a eletromicrografia, eu tenho aqui uma região de retículo endoplasmático rugoso. Então, quando eu observo uma micrografia, eu consigo ver aqui a região dos sacos achatados. E no caso do retículo rugoso, eu tenho aqui, olha só, essas pontuações mais escurinhas aderidas a esse retículo, que são os ribossomos. Então, isso que dá o caráter rugoso desse retículo. Então, eu tenho aqui os ribossomos. E já associado ao retículo endoplasmático rugoso, eu tenho o retículo endoplasmático liso. Então, eu consigo observar aqui os sacos achatados, né, dessa organela, porém, eu não tenho, então, os ribossomos aderidos, eles são lisos. A segunda organela, que também está próxima aos retículos, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele possui duas regiões, uma região que é chamada de trans e uma região que é chamada de cis. Por que isso é importante? Porque nós vimos que no retículo endoplasmático rugoso, nós temos, e no retículo endoplasmático liso, nós temos a produção de lipídios e a produção de proteínas. Então, são duas moléculas que são essenciais para as funções dos diferentes organismos. Porém, elas são produzidas e precisam ser amadurecidas, maturadas. E para que isso aconteça, elas são levadas ao complexo de Golgi. Então, esse complexo de Golgi, com essas vesículas de transporte, de transição que nós vimos, ela entra pela face cis do complexo de Golgi. O complexo de Golgi faz esse processo de maturação das proteínas e dos lipídios e liberam essas moléculas através da face trans. Então, vamos ver na nossa tela. Então, eu tenho aqui a região de cis, onde a vesícula transportadora ela vai entrar, e aí ocorre todo o processo de maturação aqui nessa estrutura e ela sai pela face trans. Então, ela também libera vesículas transportadoras dessas moléculas pela face trans. Ele também é um conjunto de membranas. Então, eu também tenho os sacos achatados, organizados aqui em forma de pilha, então são empilhados, que formam as cisternas, e na região central eu tenho a formação do lume. Assim como o retículo endoplasmático, eu também não consigo visualizar o complexo de Golgi nas lâminas de microscopia óptica. Então, novamente, eu tenho aqui uma microscopia de eletromicrografia, de microscópio eletrônico. Então, eu tenho aqui um complexo de Golgi, eu tenho face cis, face trans, e eu consigo observar vesículas, olha, vesículas chegando na face cis e vesículas saindo da face trans. Então, eu tenho aqui o conjunto de sáculos achatados, sobrepostos, né, um em cima do outro, e eu consigo observar regiões cis e regiões trans. Então, além disso, as vesículas que fazem de transporte, né, que vão carregar, então, as moléculas formadas. Então, é importante que nós observamos que nós temos essas estruturas endomembranosas, né? Essas organelas que possuem membranas. Uma outra organela que também se encontra nas células eucariontes são os lisossomos. Então, os lisossomos, eles são responsáveis por um processo de digestão
celular. Então, eles são responsáveis, ele possui enzimas que fazem digestão celular. O que é essa digestão celular? Então, nós vimos os processos de fagocitose, quando nós falamos de transporte de membranas, e esse processo de digestão, ele consiste em eliminar, digerir, então, através dessas enzimas, restos celulares ou compostos que precisam ser degradados. Então, eu tenho que os lisossomos, ele consegue degradar, por exemplo, organelas que já perderam função. Então, ele é uma organela que é responsável por um tipo de faxina dentro das células, né? Então, ele faz o processo de digestão, porque ele tem enzimas dentro dessa organela e ela consegue fazer essa digestão, essa degradação desses restos celulares, pode ser de células, de organelas, de diferentes compostos, e eliminar para fora da célula. Também é uma organela que nós não conseguimos observar em microscopia óptica, por isso que nós temos uma micrografia aqui para ser observada. Então, observando a micrografia, essa organela, ela tem esse caráter circular, né, esférico, então, os lisossomos, é um vacúolo, né, que faz esse processo de digestão. Então, aqui nessa micrografia, eu tenho duas organelas danificadas, um peroxissomo e uma mitocôndria. Danificada que perdeu a sua função. Então, eu tenho que o lisossomo, ele engloba esses fragmentos para o processo de digestão. Então, ele é uma organela que faz essa fagia, né? Essa limpeza dentro das células. Uma outra organela, e essa organela é endomembranosa também, que é uma das organelas lá da célula ancestral, é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela que ela possui DNA. Então, ela é uma organela que possui o seu próprio material genético. Então, ele produz as suas proteínas que são necessárias para os processos, por exemplo, de respiração celular, produzem outros compostos que são necessários para o funcionamento das diferentes células dos diferentes organismos. Então, essa mitocôndria, ela é formada, então, por uma membrana, né? Nós temos uma membrana interna, um espaço entre membrana e uma membrana externa. Dentro dessa membrana interna, eu tenho as cristas mitocondriais, e dentro dessas cristas mitocondriais, eu tenho uma espécie de citoplasma, que é uma matriz, né? Que é uma matriz mitocondrial. E nessa matriz, eu tenho ribossomos livres dentro dessa matriz. Então, e DNA. Justamente por quê? Porque o DNA dessa mitocôndria, ela vai fazer os mesmos processos que de uma célula normal, e os ribossomos vão produzir as proteínas. Então, de forma geral, nós usamos, né, o DNA é utilizado para a transcrição dos nossos genes e para a produção das proteínas. Então, é isso que também acontece dentro da matriz da mitocôndria. Então, nós conseguimos, na micrografia, observar, então, olha só, a membrana externa, membrana interna e as cristas mitocondriais que estão presentes nessa organela. Então, eu vejo aqui nessa outra imagem, que é uma microscopia de fluorescência, eu consigo observar, então, a mitocôndria, aqui. Aqui eu tenho a célula, né, na verdade, um DNA nuclear, e aqui a mitocôndria com o seu DNA mitocondrial. Então, essas pontuações que nós vemos aqui são os DNAs mitocondriais presentes nessas organelas. Organela mitocôndria está presente tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Então, ela faz processo de respiração celular em ambos. Os centríolos, então, é um outro tipo de organela. Nós já falamos sobre a composição dos centríolos. Então, os centríolos, eles são formados pelos microtúbulos. Então, nós sabemos que microtúbulo é um componente, então, do citoesqueleto, e é formado por tubulina, então, por tubulina, subunidades, né, a alfa e beta tubulina, que são proteínas que dão forma, né, que estão ali dando suporte
para a formação do citoesqueleto, para a constituição ali da célula, e também estão associados aos centríolos. Então, os centríolos, eles são formados por 9 trincas. Então, eu tenho 3 microtúbulos dispostos, né, um unido ao outro, em 9 trincas. Então, isso forma como se fosse uma estrela. Então, nós chamamos de áster, né? Ele vai dar origem às fibras do áster. E por que ele é importante? Porque ele está relacionado com o processo de divisão celular. É uma organela que participa do processo de divisão celular. Então, observando, então, novamente uma micrografia, eu consigo ver aqui a secção longitudinal de um microtúbulo, de um centríolo. Então, eu vejo aqui disposto os microtúbulos, né? Longitudinal, aqui transversal. E quando eu vejo a secção transversal, eu vejo a formação das 9 trincas. Eu vejo a formação do áster, né? Da formação de estrela dessa organela. E nós vamos falar também, vamos ver na nossa lâmina, nessa é possível a gente visualizar as estruturas. Então, nós sabemos que os diferentes tipos de células, elas têm diferentes tipos de funções, diferentes formatos. Então, quando nós falamos de glândulas, essas glândulas, elas também possuem esses diferentes formatos. Então, só para reforçar na nossa aula de hoje, nos nossos procedimentos, nós vamos ver uma lâmina de pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, com função exócrina e função endócrina. Então, na porção exócrina, ela é formada por ácinos. Então, nós vamos visualizar estruturas parecidas com essas aqui, onde eu tenho, então, uma célula cilíndrica, né, prismática, com os núcleos na extremidade da célula. Então, elas são responsáveis por produção de secreções que vão ser utilizadas no processo de digestão. Então, ali eu tenho produções de enzimas, como lipases, amilase pancreática, que vão participar do processo de digestão. E eu tenho uma região que é chamada de ilhota de Langerhans, que é a porção endócrina dessa glândula. Então, nessa porção de ilhota de Langerhans, eu tenho, então, células que fazem a produção desses hormônios. Então, eu tenho células que vão produzir glucagon, que são as células alfa, então produzem glucagon, e as células betas vão produzir a insulina. Então, nós conseguimos observar essas regiões dentro dessas glândulas. Então, o pâncreas, ele tem essa característica, né, de foliar, está associado ao intestino delgado e associado à vesícula biliar. E associado com a porção exócrina, principalmente, eu tenho o ducto pancreático, que vai levar, então, as secreções produzidas pelos ácidos para participar do processo de digestão. Os hormônios, então, eles também saem por corrente sanguínea, então nós vamos ver que eles têm uma lâmina que nós vamos ver que ela é ricamente, um órgão que é ricamente vascularizado, ou seja, eu tenho constantes presenças, grandes concentrações de hemácias, concentrações de vasos sanguíneos, para que isso seja possível, para que esse transporte ele seja realizado. Então, nós vamos iniciar os nossos procedimentos. Então, nós vamos observar as estruturas celulares e a morfologia das células eucariontes animais. Então, por isso, nós temos a proposta de observação de 3 lâminas que estão associadas a 3 órgãos: fígado, estômago e pâncreas, justamente com o intuito de ver o formato dessas células e associar esse formato, essa formação desse tecido, com as funções que eles desempenham. Então, nós vamos iniciar os nossos procedimentos nesse momento. Então, para isso, nós vamos utilizar o nosso software, então, o nosso laminário digital. E a primeira lâmina que nós vamos observar é uma lâmina de estômago. Então, ela também está corada com HE, com hematoxilina e eosina. E nós vamos observar o tamanho celular, a morfologia, vamos definir ali os constituintes, nós vamos conseguir definir membrana plasmática, onde ela está delimitando a célula, o citoplasma, justamente por conta da coloração, e o núcleo,
que são os constituintes obrigatórios de uma célula. E vamos ver como elas estão organizadas, como elas se organizam para formar esses tecidos que constituem esse órgão. Então, nós vamos observar no nosso laminário digital. Então, eu vou ao laminário. E vou abrir a lâmina inicialmente de estômago. Então, aqui eu tenho a imagem, uma visão geral de como é essa glândula, esse órgão. Então, nós sabemos que ele é um órgão muscular, então eu tenho uma porção aqui formada por fibras musculares e eu tenho uma região que são formadas por diferentes pregas. Então, nós temos aqui nessas pregas a formação de glândulas que produzem muco e também produzem ácido hiperpiscinogênio. Então, é na porção dessas pregas estomacais que acontece a produção desses compostos. Então, só ampliando para nós vermos a formação da região do formato das fibras musculares. Então, observando, vou colocar aqui no menor aumento só para ver a composição. Então, aqui eu tenho essa constituição de músculos, de células musculares. E quando nós ampliamos, nós conseguimos observar que nas fibras musculares, como elas são alongadas, o núcleo acompanha a formação da fibra. Então, eu tenho aqui, olha só, calma aí, pessoal, só deixa aqui o desenho. Então, olha só, eu tenho aqui o núcleo de uma célula, de uma fibra muscular alongado. Então, ele acompanha a disposição. O que a gente vê é que essas formações aqui, essas estrias que nós estamos observando na lâmina, é que o músculo, o estômago, ele é formado por várias camadas musculares. Então, nós temos camadas longitudinais, camadas transversais. Então, são fibras que estão dispostas justamente por conta do corte. Então, nós conseguimos observar dessa maneira. Então, aqui eu tenho o núcleo da célula, olha só, o formato desse núcleo celular, ele é bem alongado para acompanhar o formato da fibra. Então, quando nós pensamos numa fibra, de forma geral, nós sabemos que ela tem um formato de uma folha, né, mais alongadinha. Então, esses núcleos, eles acompanham esse formato. Então, nós vemos que o núcleo tem uma coloração mais azulada, justamente por conta do caráter ácido do DNA. E essas regiões rosadas, né, são as regiões onde eu tenho a delimitação da membrana plasmática e também do citoplasma, porque cora em regiões, então, que são com caráter básico. Então, eu tenho essas estruturas. Então, só aproximando mais, correndo aqui a lâmina. Então, eu tenho aqui uma outra região do estômago. Então, também, olha só, para nós observarmos a formação, então, o formato dos diferentes núcleos. Então, aqui já tem um formato mais circular, a célula ela não possui um formato definido. Então, aqui tem uma organização. Então, é interessante nós observarmos que células que possuem formatos semelhantes vão formar tecidos que possuem, então, essas células com esses formatos e funções iguais. Então, aqui um outro formato celular, olha só, nós conseguimos ver um núcleo definido, região aqui de citoplasma nessa constituição. Diminuindo aqui o nosso zoom, só para chegar na região das pregas. Então, eu tenho aqui, então, essa região das pregas. Eu tenho uma porção aqui apical, que é a região de fossetas, é onde eu tenho a produção das glândulas de muco. Então, o estômago, ele secreta, né, muco também, ele é formado por camadas de mucosa, de submucosa, e por isso nós temos aqui um epitélio que produz muco. Então, eu tenho glândulas que produz esse tipo de secreção, e depois essas
glândulas, elas se abrem, então, nessa base dessa região que é chamada de fosseta, formando as outras regiões desse órgão, né? Formando os tecidos, os outros tecidos desse órgão. Então, nós vamos ver que logo abaixo, então, só ampliando, aqui eu tenho regiões de fosseta, então aqui é a minha base da fosseta. Logo abaixo tem uma região que nós chamamos de istmo. Então, olha só, o que é interessante observar? A disposição dessas células, os formatos e como elas estão associadas. Então, aqui eu sei que na fosseta, esse tipo de epitélio, ele é diferente, então ele possui associado a esse epitélio aqui essas porções glandulares. Então, só ampliando aqui, isso daqui é secreção de muco, então eu tenho aqui associado a ele glândulas que são secretoras de muco, associadas a essa região de fosseta. Então, só vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente ver as outras organizações. Então, logo aqui eu tenho região de istmo, então eu consigo ver como essas células estão dispostas. Olha só, essas células, elas são diferentes dessas células, que também são diferentes dessa célula, a organização desse tecido é diferente. Então, aqui eu tenho uma região que é chamada de istmo, e logo abaixo o istmo, eu tenho uma região que é chamada de colo, que também eu tenho disposições celulares diferentes e formatos de células diferentes. E aqui embaixo eu tenho a região de base dessa glândula. Então, o estômago, além de ser ele é um órgão glandular, né? Ele tem a função de órgão e tem a função de glândula, porque ele produz muco e produz secreções. Então, nós vamos ver as células que constituem essas diferentes porções. Então, aqui nós já falamos sobre a fosseta, sobre essas células que produzem muco. Então, nós conseguimos observar a disposição aqui dos núcleos, onde estão corados, consigo observar a região mais rosa, onde se encontra o citoplasma. Observando aqui, novamente, a região de istmo, eu também tenho diferentes células. Então, olha só, eu tenho aqui células que têm uma coloração diferenciada, porque ela tem um caráter mais ácido do que as demais células, e se ela tem um caráter ácido é porque ela produz ácido clorídrico. Então, células que produzem ácido clorídrico são as células parietais. Então, essas células, elas são coradas de forma diferente. Então, se eu observo aqui uma célula mais azulada, ela tem esse caráter ácido, então ela tem essa coloração mais azulada. Então, aqui eu tenho uma célula que é chamada de parietal, que ela vai produzir, então, vão secretar ácido clorídrico. Correndo mais um pouquinho a lâmina, então eu tenho células parietais em várias regiões, eu tenho várias, tanto no istmo quanto nessa região de colo. Aqui na região de colo, eu também tenho células que são produtoras de muco, então nós já vamos localizá-las. E aqui, ao final da base dessas células, eu tenho as células que são chamadas zimogênicas. Então, deixa eu localizar aqui essas células que são chamadas zimogênicas, justamente porque elas produzem pepsinogênio, que são, então, o precursor da pepsina, que é uma enzima utilizada também para o processo de digestão. Só deixa eu localizar uma região onde esteja mais visível essas porções, que estejam mais nítidas, né, por conta do corte. Só um minuto. Então, olha só, essa distribuição de fosseta, de istmo, de colo e de base, ela acontece por toda a prega, então toda a organização desses tecidos e dessas estruturas que constituem o estômago. Então, só localizar aqui mais nitidamente uma região com os zimogênios. Então, é importante nós observarmos como é o formato dessas células, qual é a morfologia dessas células, que estão, então, relacionadas com a produção de substâncias que são utilizadas para o processo de digestão. Então, ela desempenha uma função que é diferente. Então, observando aqui, olha só, eu tenho uma região onde eu tenho células que são produtoras de zimogênio. Então, pepsina, ela tem característica proteica, é uma enzima. Então, ela tem uma coloração
mais rosácea, justamente por conta do caráter básico dessas células. Olha só, aqui eu tenho outra região que é produtora de zimogênio. Então, eu também tenho essas células que são secretoras de pepsinogênio, na verdade, que é precursor de pepsina. Então, eles se encontram nas bases das pregas intestinais, das pregas estomacais. Então, eu tenho muitas pregas, né? O órgão, ele se organiza dessa forma. Então, eu tenho esses tecidos que estão, essas células que estão organizadas em tecidos, e esses tecidos com as diferentes características e funções dão origem a todo esse órgão que é o estômago. Então, nós vamos voltar para conhecer o nosso próximo procedimento. Nosso próximo procedimento, ele será, então, relacionado ao fígado. Então, no fígado, nós vamos observar o tamanho do fígado, a morfologia, os constituintes e a organização. Então, nós temos duas lâminas, uma de porco, corada com HE, para nós vermos como que está organizados os lóbulos e os ductos, e uma de rato, para nós vermos as células de Kupffer e os hepatócitos. Então, nós vamos novamente voltar ao nosso software, e vamos abrir primeiro a lâmina do fígado de porco. Então, uma visão geral. Então, nós sabemos que o fígado é uma glândula, é um órgão glandular também, uma glândula acessória, na verdade, do sistema digestivo. Essa porção é o lobo esquerdo, que é o lobo maior do fígado, e aqui a porção direita é o lobo direito. E nós vamos ver que ele é organizado em lóbulos, que são porções menores. E ele tem várias regiões, olha só, essas estruturas aqui, que são associadas à veia central, que vão levar, então, nós temos nessa região aqui os ductos biliares, os ductos que fazem o transporte, os canalículos biliares, que vão fazer o transporte. Isso aqui é o sistema porta, né, associado com todo o transporte, que o sistema porta do fígado, com o transporte das substâncias que ele é responsável por produzir. Então, só ampliando aqui a imagem para nós vermos a organização. Então, olha só, nós conseguimos ver pela delimitação que ele é organizado em lóbulos, e cada lóbulo ele vai desembocar, cada conjunto de lóbulos ele vai desembocar numa veia central. Então, se eu observar, olha aqui, deixa eu só ampliar um minuto aqui. Então, olha só, eu tenho um lóbulo aqui, outro lóbulo nessa porção aqui, eu tenho um terceiro lóbulo nessa outra região. Então, todos estão desembocando nessa veia central. Então, essa é uma organização de um órgão do tecido, né, da glândula hepática. Então, eles são lóbulos, formado por dois lobos, na verdade são quatro, né? Nós temos lobo direito, lóbulo esquerdo e lobo direito, mas o caudado e o circular, e aí eu tenho as organizações em formato de lóbulo. Agora nós vamos abrir a nossa lâmina de fígado de rato, porque se eu ampliar essa lâmina aqui, eu não consigo delimitar os hepatócitos. Então, olha só, eu consigo só visualizar algumas colorações, algumas células, mas eu não consigo delimitar as membranas nem o núcleo por conta do tipo de coloração que foi utilizado nessa lâmina. Então, vou abrir uma lâmina de fígado de rato para nós visualizarmos então as células hepatócitas e as células de Kupffer. Então, elas são responsáveis, grande parte, por produção de proteínas, tá? E secreções. Então, só ampliando aqui, olha só, eu vejo a veia central, eu consigo ver as delimitações de lóbulos que vão desembocar nessa veia central. Quando eu amplio a minha imagem, a minha lâmina, eu consigo agora visualizar os hepatócitos. Então, olha só, eles não têm um formato, ele é poliédrico, então ele tem formatos variados. Possui aqui o núcleo, então, central dessa célula, corado nessa coloração como é a hematoxilina, corado justamente pelo seu caráter ácido. Consigo visualizar ao redor aqui o citoplasma, corado pela coloração, né, eosina, por isso ela tem essa coloração rosácea. E eu consigo ver as células de Kupffer, que são essas células aqui que estão coradas com maior intensidade, quase num negrito, assim, uma coloração negra, que é o nanquim. Então, eu consigo visualizar
os diferentes hepatócitos e as células de Kupffer nessas estruturas. Então, eles estão organizados de forma a formar esses tecidos que dão origem ao fígado. Então, eu também consigo visualizar aqui, olha só, sistemas portas, onde desembocam, então, esses lóbulos. Então, aqui nós conseguimos observar que essas células de Kupffer e as células dos hepatócitos, elas são responsáveis por produção de proteínas e de secreções que vão ser utilizadas também no processo de digestão, porque o fígado, ele está associado, né, ao processo digestório, a uma glândula acessória do sistema digestório, e eu consigo, então, observar essas estruturas, o hepatócito e as células de Kupffer. Se eu observar, então, aqui, olha só, eu tenho uma região de ramo da veia porta, do sistema porta, então, por onde vai desembocar as estruturas. Associados a esses ramos, eu possuem ductos biliares, então, nós podemos localizar alguns ductos biliares também que estão presentes, por exemplo, nessa região, que são ductos que estão associados, olha só aqui, que estão associados, esses ductos biliares, aos canais biliares, com a liberação da bile, que faz parte do processo de digestão. Então, os hepatócitos estão associados com produção de bile, proteínas do sangue, com transformação de glicose, então, pelo processo de gliconeogênese, acúmulo de glicogênio, produção de ureia. Então, eles estão associados a muitas atividades, a produção de muitos de compostos que estão associados com o processo de digestão. Então, os hepatócitos, eles têm diferentes funções, né? Ele consegue fazer a produção de diferentes compostos. E por isso eles estão organizados dessa forma, em forma desse tecido, que dá origem ao fígado. Então, nós conseguimos observar a constituição dessa glândula acessória, né? Volta a frisar que é uma glândula acessória e que tem essas funções. Então, nós vimos as células de Kupffer, que também produzem proteínas, mas em menor quantidade, produz cerca de 5% da quantidade de proteínas que o hepatócito produz. Então, agora nós vamos retornar e vamos ver o nosso último procedimento. Então, nós vamos falar agora sobre o pâncreas. Então, no pâncreas, nós vamos ver nós vamos também observar o tamanho celular, a morfologia, os constituintes e como eles estão organizados, como as células estão organizadas. Então, é um corte de pâncreas de cão, corado com hematoxilina e eosina. E nós vamos conseguir ver a porção endócrina, que é formada, então, pelas ilhotas de Langerhans. E vamos conseguir observar também a porção dos ácinos, que é a porção exócrina. Então, são duas regiões que nós vamos conseguir. Então, nós vamos novamente ao nosso software. E vamos abrir a lâmina de pâncreas. Então, uma visão geral, o pâncreas tem essa característica aqui de formação foliar. Então, eu tenho uma região de cauda, de corpo e de cabeça. Então, ele está associado com o intestino delgado e com a vesícula biliar. Então, só em forma de informação, né, para nós nos localizarmos. Um órgão que, assim como o fígado e o estômago, ele também é altamente vascularizado, altamente rico em vascularização. Então, olha só, eu tenho vários sistemas de transporte, onde eu tenho para a liberação dos hormônios, principalmente, uma vez que as secreções, elas utilizam o ducto pancreático. Então, eu consigo aqui observar essas porções aqui de regiões de ácinos e nós vamos ver as porções também de ilhotas de Langerhans. Então, quando eu começo a ampliar, eu consigo observar aqui, olha só, ácinos e aqui ilhotas de Langerhans. Então, eu consigo ver uma organização diferenciada dessas células. Então, eu tenho, ampliando a nossa lâmina,
Aqui eu tenho, olha, um sistema de vasos de transporte, então eu tenho vasos sanguíneos aqui associados, ampliando a nossa imagem. Então, aqui eu tenho regiões que nós chamamos acinares, então nós conseguimos observar aqui a formação, a constituição desses ácidos, então são vários conjuntos de células, então é uma glândula, eu também tenho vários conjuntos de células formando essa glândula. Observa aqui, olha só, os núcleos mais na periferia da célula, então mais voltada para a região das extremidades, né, da célula. Eu consigo observar, então, regiões onde tenho coloração aqui de citoplasma. Então, vamos movimentar aqui para nós buscarmos um outro campo. Olha aqui, nós conseguimos observar, então, essas regiões de núcleo, regiões de citoplasma e a delimitação aqui, olha, que ocorre pela membrana plasmática. Então, essa porção, onde eu tenho esse tipo de formação tecidual, é a porção acinar, é a porção exócrina do pâncreas, onde eu tenho a produção de bicarbonato, de enzimas digestivas, que vão ser liberadas no duodeno através do ducto pancreático. Então, vão participar do processo de digestão. E nessa porção eu tenho a região de ilhotas de Langerhans. Então, aqui eu tenho células alfa e beta pancreática, que é a porção endócrina, que vai produzir, então, insulina e glucagon. Além dessas duas células, eu ainda tenho as células delta e as células P, que também participam, né, da produção hormonal, de outros hormônios. Então, eu consigo observar aqui as células coradas, mais coradas no azul, né, na coloração azul, né, onde eu tenho o núcleo dessas células mais azuladas. Essas células são as betas pancreáticas, então elas produzem insulina. E essas células aqui coradas com o núcleo mais avermelhado, né, tem uma característica, com o núcleo não, com o citoplasma bem mais avermelhado, bem mais concentrado, são as células que produzem glucagon, são as células alfa pancreáticas. Então, eu consigo distinguir através da coloração as células alfa e as células beta. Então, aqui é uma porção de ilhota de Langerhans que fazem parte, então, da porção endócrina do pâncreas. Então, retomando a nossa aula, então eu sei, né, através da observação, nós conseguimos, através da observação dessas lâminas, ver a constituição celular desses tecidos, ver o formato, onde os núcleos estão localizados. Através da coloração, eu consigo definir se o núcleo está mais central, se ele está mais nas extremidades. Consigo definir o citoplasma, então por isso eu sei que ali delimitando isso eu tenho uma membrana plasmática, reforçando que nós não conseguimos visualizar mesmo membrana plasmática na microscopia óptica, mas eu consigo definir essa delimitação justamente pela coloração. Vimos que essas células que possuem esses mesmos formatos, eles se organizam em tecidos, então células, por exemplo, do hepatócito que nós vimos, nós sabemos que eles produzem diferentes tipos de secreções, diferentes tipos de produtos, e por isso elas estão organizadas, formando esse tecido hepático que está relacionado com a glândula acessória, que é o fígado. Então, nós vimos que ele também está dividido em lobos, então eles se organizam em lobos, e esses lobos estão divididos em lóbulos, que são porções menores, e aí estão associados ali com o sistema de veia central, que vai levar para a veia porta para transporte dos compostos que são produzidos pelo fígado. Então, nós conseguimos observar que essas células, elas formam, né, esses tecidos, e esses tecidos, eles dão forma e função aos nossos órgãos, né, e aos órgãos dos diferentes organismos. Da mesma forma, a gente visualizou isso na lâmina de estômago. Então, nós vimos que o estômago é um tecido muscular, então eu tenho fibras, eu tenho camadas de músculo envolvendo esse órgão, então por isso que nós conseguimos visualizar a fibra muscular. Então, nós vimos que o núcleo da fibra, ela é alongado, acompanhando o formato dessa célula. Nós vimos que nós temos ali na região da musculatura fibras entrepostas, então nós conseguimos observar isso através desse corte. Vimos que também nós temos uma região das pregas, onde eu tenho uma porção glandular, então eu tenho produção de muco pela região das fossetas e pela região do colo. Eu tenho células com colorações diferentes, por exemplo, as parietais, que são coradas mais azuladas, que vão produzir ácido clorídrico, as imogênicas, que produzem pepsinogênio, que são coradas mais rosáceas, justamente por conta desse caráter basófilo, que ela é acidófilo, né?
que ela tem, esse corante ele tem esse caráter acidófilo, então ele tem afinidade por compostos básicos, então faz essa coloração. Então, através das colorações, a gente consegue definir algumas estruturas desses cortes e definir, né, essas organizações hierárquicas, esses níveis hierárquicos de organizações das células. Então, nós vimos 3 lâminas, né, que foram propostas para a nossa aula de hoje. Essas 3 lâminas, elas permitiram que nós visualizássemos as suas estruturas, então nós conseguimos definir, né, as estruturas que são obrigatórias das células, então material genético sempre organizado no núcleo, então quando nós pensamos em células, nós conseguimos ver essa delimitação de membrana, vimos ali a constituição do citoplasma, então pela coloração, e a disposição desse núcleo. Então nós vimos os núcleos alongados nas células estomacais, vimos os núcleos circulares nas demais células, vimos que nós temos diferentes posicionamentos desses núcleos, que eles podem ser centrais, mas eles podem estar nas periferias da célula, pode estar numa região mais apical dessa célula, numa região mais basal dessa célula. Então, nós sabemos que as células, elas possuem essas diferentes regiões, então, nós já discutimos isso na nossa aula teórica, tem uma região basal, uma região lateral, uma região apical, então o núcleo ele consegue se dispor nessas estruturas, nessas regiões. Então, nós conseguimos observar isso nas nossas lâminas. E nós vimos na nossa lâmina de pâncreas as porções, então, exócrinas e endócrinas que constituem essa glândula. Então, ela é uma glândula mista e ela tem uma porção de secreção de produtos que vão participar do processo de digestão, as enzimas, bicarbonato, que é essencial para neutralizar, então, o conteúdo ácido que vem do estômago. Então, lembrando que o pâncreas ele está associado com a porção do intestino delgado. Então, é interessante que nós consigamos associar essas estruturas, esses diferentes formatos de células, esses diferentes tecidos e órgãos, com o sistema como um todo. Então, por isso a importância de nós conhecermos, né, esses diferentes formatos e diferentes funções e como eles estão organizados para poder associar a fisiologia, como eles vão desempenhar as suas funções. Então, no caso do pâncreas, né, retomando, a porção exócrina ela vai liberar na região do intestino delgado bicarbonato, enzimas como amilase, como lipases, que vão ajudar no processo final de digestão e depois de absorção. A porção endócrina, nós conseguimos observar também através de coloração quais são as células que são produtoras de insulina, quais células são produtoras de glucagon, 2 hormônios importantes na manutenção da concentração de açúcar na corrente sanguínea. Então, nós vimos ali pela coloração rosa, eu tenho as células alfa, que estão relacionadas à produção de glucagon. Com a coloração azulada, eu tenho as células beta pancreáticas, que estão ali associadas com a produção de insulina. Então, nós definimos, né, conseguimos visualizar essas diferentes formações, essas diferentes estruturas, a morfologia e associar com a fisiologia, né, pensando dessa forma, quando nós conseguimos imaginar o todo dos organismos, nós conseguimos associar isso permitindo uma melhor compreensão dos nossos conceitos e dos nossos conteúdos. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre estruturas celulares. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre especializações de membrana. Então, nós sabemos que a membrana plasmática, ela não tem somente a função de fazer a proteção, né, a delimitação ali do conteúdo celular. Ela também desempenha outras funções através das suas especializações e que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Então, por aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima aula. Espero que você tenha aproveitado as nossas lâminas, as nossas observações e tenha fixado os nossos conceitos e o nosso conteúdo. Então, até a nossa próxima aula. Até lá! Pessoal, essa foi a nossa segunda aula prática e eu queria dizer para vocês o seguinte: essas aulas são base para as próximas matérias do período que vem. Então é importante que assim, mesmo sendo difícil, né, não sendo tão agradável quanto as práticas mais específicas, né, é importante a gente prestar bastante atenção, a gente tentar fixar. E outra coisa,
que eu quero lembrar a vocês, que façam, não deixem de fazer o relatório, né? Eu vou colocar lá no grupo de vocês, tudo certinho, mas eu preciso que vocês me enviem um relatório. Ainda tá faltando, a Rafaela já me mandou, né? O da semana passada, ainda tá faltando um relatório. E vocês têm dessa aula de hoje até sexta-feira da semana que vem para me enviar. Entretanto, eu quero lembrar a vocês que são 2 alunos só. Por quê? Porque o portal lá da faculdade, o sistema, ele só comporta poucas fotos, vamos dizer assim, né? São os relatórios, mais algumas outras coisas que eu preciso acrescentar, então não cabe tudo. Então, por isso eu peço só 2 alunos para me enviar. E aí eu vou reforçar lá no grupo as lâminas, vou postar lá as lâminas, que são para vocês fazerem um relatório, né? E botar lá a sugestão de vocês fazerem para mim, tá? Com isso a gente vai finalizando hoje. Eu desejo a vocês um bom final de semana. A gente se encontra semana que vem para a nossa teleaula e também para nossa aula prática. Tá ok? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e um bom descanso.